Ai, só dá oi. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gordura localizada e um dos tratamentos que a gente mais utiliza, mais procurados na clínica é a criolipólise. A criolipólise é um tratamento muito eficaz, ele é um tratamento pontual e por isso muito procurado, ainda mais nesse momento de pandemia. Oi, Amanda! Saudades! Beijo pra ti! E então, ele é um dos tratamentos mais procurados, porque o paciente vai vir, vai fazer a sua avaliação, a gente vai verificar se ele tem condições de saúde para realizar o procedimento e vai fazer a avaliação das regiões que ele deseja reduzir, onde ele tem gordura localizada que ele deseja reduzir. Com isso, a gente faz o agendamento e faz a programação da realização do procedimento. Hoje a gente está com uma paciente que vai fazer essa região aqui, ó, de flancos, tá? Então, eu vou fazer ao vivo para vocês como que eu faço a marcação, como que a gente faz a anamnese, né, do paciente, como que é feito o procedimento de criolipólise e vocês vão acompanhar tudo isso, tá bem? Vamos lá então. Bom, a primeira coisa é a anamnese eu vou passar para vocês depois porque eu não vou divulgar os dados de saúde dessa paciente, tá? Então eu vou mostrar para vocês depois como que a gente faz a anamnese, quais são os questionamentos, quais são as questões de saúde que são importantes para a gente avaliar. Mas eu vou mostrar agora como que eu faço a medida desse paciente, a adipometria, a perimetria desse paciente, para que a gente possa dar um andamento no tratamento. Vou pegar aqui, a gente então usa um adipômetro que faz a medição, né, da gordura da região, para a gente avaliar se essa paciente tem condições de se submeter ao tratamento. E a gente também faz uma medidinha, né, com fita métrica e foto de antes e depois no pós, para ter o resultado final. Então, vou começar aqui a medida. Ai, Grazi. 3,4 do lado esquerdo, é bem considerável, e do lado direito, vou ficar um pouquinho de costas para vocês aí, bem mais do lado direito. Vou fazer a medição. O mínimo de gordura para paciente fazer esse procedimento é de 1,2 no adipômetro, tá? Então, menos que 1,2 na prega de gordura a gente não realiza, tá? Agora eu vou fazer então a perimetria dessa região. Como que a gente faz? Eu vou medir bem na região umbilical da paciente, vou medir 4 centímetros acima e vou medir 4 centímetros abaixo do umbigo, tá? Vou ficar aqui atrás escondida, mas eu tô medindo. Daqui a pouco eu volto. Tô aqui. Eu marco dos lados para a gente ter uma medida bem feita, sem ficar torta. Porque quando a gente vai fazer uma reavaliação, é importante que a gente saiba, porque se eu colocar a fita 1 milímetrozinho para cima ou 1 milímetrozinho para baixo, já dá diferença na medida final. Então, eu coloco a fita. Não pode ficar nem apertada demais, nem solta demais.
Medi a parte de cima, agora eu vou bem para a região umbilical. Região umbilical é um pouquinho mais delicado por conta da cintura, né? Que tem uma angulação aqui, né? No bumbum da cliente. Geralmente começa, tem gente que já tem uma angulação maior. Então, por isso que eu gosto dessa fitinha mais durinha, para poder fazer a medida mais certa. E 4 centímetros abaixo, bem retinho, vejo se aqui tá retinho para fazer a medida. Feita a medida na paciente, eu coloco essa medida na ficha e agora eu vou marcar, vou pegar uma marcação aqui, que é do tamanho da manopla que eu vou usar. Nós temos 3 tamanhos de manopla. A manopla G, que essa é a régua, a manopla M, que essa é a régua da M, e a manopla P, que essa é a régua da P. Aqui vocês conseguem ter uma ideia, ó, colocar assim, do tamanho de cada manopla, tá? Assim vocês conseguem verificar. Bom, nessa paciente eu vou usar a manopla M. Então, eu vou utilizar a manopla para fazer uma marcação de como que eu vou realizar a sucção depois dessa gordura localizada. Eu vejo aqui o que eu quero pegar de gordura, coloco a manopla, coloco a régua e faço a marcação de onde essa manopla vai começar e onde essa manopla vai terminar. Uma pergunta. É possível colocar um pouco mais para o lado de fora? Porque me incomoda esse contorno aqui. Ó, o que a paciente disse? Que ela gostaria de colocar um pouco mais para cá. Qual é o nosso problema? A gente precisa ver como a manopla ela tem um ângulo côncavo, a gente precisa ver se a gente encostar aqui desse lado e encostar do outro e ver que não vai entrar ar pelos cantos da manopla, a gente consegue fazer. No caso dessa paciente eu consigo, ó, porque eu tenho como fazer por conta do ângulo de cintura dela. Se fosse, por exemplo, se eu fosse utilizar, só exemplo, tá? Eu vou utilizar uma régua da manopla G e eu colocasse aqui, quando eu encostar desse lado, vai entrar ar pelo outro. Então, não é o tamanho certo para ela, tá bom? Então, eu vou trazer um pouco mais lateralizado aqui a pedido dela, tá? Vira um pouquinho pra cá. Do mesmo jeito, se eu lateralizei de um lado, eu tenho que lateralizar do outro. Harmonização corporal. Porque a gente tem que fazer de uma forma harmônica para não ficar esse corpo aí, né? Não queremos ficar tortinhos. Não queremos ficar tortinhos. Então, vamos harmonizar o corpício, tá? Então, vai ser o que a gente vai pegar. Tá? E claro que eu dou uma medida aqui, vejo até onde foi de cada lado. Meço a parte de cima, para ver se está tudo certo. E agora a gente passa para a aplicação, tá? Como que eu faço a aplicação em flancos? Eu
faço a aplicação com ela sentada. Por que tu faz sentada, Dani? Porque a gente quer sugar a gordura para dentro de um potinho, de uma manopla. Vou trazer um pouquinho mais perto a câmera para vocês olharem. Eu vou mostrar uma manopla para vocês entenderem. Pode sentar. Então, assim, ó. Uma manopla é assim, ó. Então, ela tem um fundinho, né? A ideia é encher esse potinho de gordura para que toda a gordura que a gente colocar aqui dentro seja tratada, seja resfriada por essas plaquinhas que são os peltiers. Apertei aqui sem querer. São as plaquinhas, tá? O que acontece? Se a paciente deita e fica bem retinha na maca, o que acontece? A pele vai esticar. Se a pele esticar, eu vou ter que fazer a máquina fazer mais força para manter esse tecido, essa gordura dentro do pote. Como ela trabalha com vácuo para manter o tecido aqui dentro, a força que tem que ser feita é maior. Quanto maior o vácuo, maior a possibilidade de hematoma nessa paciente. Quanto menor a força de vácuo, menor a condição, menor a possibilidade dessa paciente ficar com hematoma. Então, fazendo dessa forma, com a paciente sentada, que eu vou mostrar para vocês como é que eu aplico, eu consigo reduzir a quantidade de vácuo necessária, a potência de vácuo necessária para que esse tecido fique ali dentro. E com isso a gente reduziu em muito os hematomas nas pacientes, e a recuperação dela é melhor do procedimento. Porque ela, além de não ficar com desconforto, ela também não fica roxa. Então, isso melhorou bastante a nossa recuperação da nossa paciente, tá? Vamos passar então para a aplicação. Eu vou de volta para o lado de lá, porque eu vou aplicar nas costas da paciente. Só um pouquinho que eu tô aqui. Uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Uma das coisas essenciais para um procedimento tranquilo de criolipólise é a escolha da manta. A manta, que é a membrana anticongelante que será utilizado no procedimento. Nós aqui na Bimoinhos, desde que nós abrimos, tá? Faz 5 anos, 6 anos esse ano de clínica, a gente utiliza a mesma marca, que é a Ice Protection. Eu não recebo nada da Ice Protection, tá, gente? Mas pra mim, como proprietária e como profissional da área, é a membrana que que mais me deixa tranquila, tá? Eu sei que eu vou finalizar o procedimento sem nenhuma intercorrência na pele dessa paciente, porque sim, dependendo da qualidade da manta, se não é uma manta de qualidade, essa manta a gente tem registro Anvisa, aqui, registro Anvisa, ó, tá? A gente tem todo um cuidado, né, dessa marca e em entregar um produto de qualidade, e eu acho que os pacientes precisam disso. Bom, essa é a membrana, a gente abre na frente da paciente, vou abrir aqui na frente de vocês, e aqui dentro, ó, tem a membrana que é utilizada para colocar em cima da pele. Então, a máquina, ela não vai direto em cima da pele do paciente.
o que vai encostar na pele do paciente é a membrana, que é estéril, né? É descartável, de uso único. E a gente encosta a membrana na pele da paciente e a máquina vai em cima dessa membrana. Então, a máquina não pode tocar na pele da paciente, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar já pra vocês. Vou colocar uma luvinha para poder manipular essa membrana. Então, tô aqui colocando, né, uma luvinha. E vamos abrir essa manta. Eu vou colocar a manta dos dois lados. Do lado de flanco direito e flanco esquerdo. E aí, eu vou vir com a manopla respectiva e colocar em cima. Lá vou eu com a manta. Desculpa aí ficar de costas, mas necessário. Vou encostar a mantinha. Ela é bem delicadinha, assim. Gelada. E claro que dá um geladinho na paciente, tá? Normal. Em seguida passa. E agora vou, desculpa aí tá de costas, encostar do outro lado. Aí, eu dou uma dobradinha na manta, porque eu vou primeiro sugar um lado da gordura, tá? Eu vou pegar um papel só para poder retirar o excesso dessa... Ele é um cero que vem dentro da manta, para eu poder segurar a manopla ali tranquilamente. Aí eu vou, ó, encaixar a manopla. Eu já tô com a máquina arrumadinha aqui, o tempo necessário e a programação já foi feita. Então agora eu vou aplicar a manopla aqui nessa paciente. Vou ligar e vocês vão ver sugar ao vivo ali, ó. Vou encher o potinho de gordura e vou começar a reduzir. Chegou em 30% de vácuo. Aí eu olho. Baixei para 20, não mexeu. Baixei para 10, perdeu um pouco do vácuo. Então eu vou manter ele em 20. Não podemos nunca trabalhar com um vácuo maior que 30%. Porque além da paciente passar uma dor insuportável, a gente pode lesionar por ser tão forte o vácuo assim. Pode machucar a paciente. Não tá doendo nada. Ó, a paciente está dizendo que não tá doendo nada. O que eu faço? Eu peço para a paciente segurar um pouquinho aqui, porque eu tô gaga. E esqueci de trazer a faixa. Porque o que eu faço? Eu pego 2 tiras elásticas. Pode soltar, obrigada. Pego uma tira elástica aí. Passo. Porque daí a manopla não vai cair. A paciente cola no meio do peito, assim, tá? Olha eu, sujei de café. Tá bom? Do outro lado, a mesma coisa. Ó, importante, tem manta por toda a volta da manopla. Depois eu vou tirar o telefone aqui do tripé e vou mostrar pra vocês.
tá? Deixa eu só colocar o outro lado da manopla. Vou passar pela frente da paciente. Porque como a gente está filmando, geralmente ela fica pro outro lado. Mas aí para filmar a gente mudou um pouquinho a ordem ali. Vou ligar o outro lado. E vai começar a sugar, encher o potinho e eu vou começar a reduzir de novo. Eu olho lá na máquina, cheguei em 30%, olho aqui, não mexeu, cheguei em 20%, tá perfeito, porque eu fiz 20 do outro lado, eu não posso fazer 10 de sucção nesse, tem que ser igual. E aí eu passo, a paciente prende lá e ela fica em formato de X, ó, nas costas da paciente. Com isso, o que eu fiz? Eu consegui fazer essa aplicação. Peraí que eu vou tirar o aparelho daqui para mostrar para vocês. Eu consegui fazer essa aplicação de maneira, tá? Que... Deixa eu fazer assim para vocês verem. A gente tem... Ó... uma boa prega. Por que tá de duas cores pra mim? O lado vermelho, deixa eu ver se vocês estão enxergando, é que eu botei por último, que ainda tá aquecendo. Porque como ele é de contraste, os primeiros 3 minutos eu coloco para aquecer. E depois ele vai esfriar e os 2 últimos ele vai esquentar de novo para fazer a reperfusão tecidual. O que é isso? A reperfusão tecidual é fazer com que o tecido volte, né, a ter uma circulação normal. Bom, essa paciente agora vai ficar ali por 55 minutos. E eu vou falar um pouquinho para vocês, deixa eu baixar isso aqui. Vou falar um pouquinho para vocês, acho que é aqui que baixa, peraí. Sobre isso. A avaliação. Bom, o que a gente tem de coisas importantes que são consideradas importantes a título de saúde, que fazem uma diferença entre você poder se submeter a um procedimento de criolipólise para tratamento de gordura localizada ou você não poder se submeter. Bom, a primeira pergunta, né, que a gente faz relativa ao histórico médico do paciente, que eu faço, na verdade, não é uma ordem obrigatória, é se esse paciente tem algum tipo de hérnia umbilical ou inguinal. Por quê? Porque se eu vou fazer uma sucção da gordura localizada, que ela enche no potinho, como vocês viram, o que acontece? Se ele tem uma hérnia, ele não pode se submeter, pelo menos não em cima da hérnia, obviamente. Se ele tem uma hérnia umbilical e ele quer fazer criolipólise e interno de coxa, é claro que ele pode. Mas se ele tem uma hérnia umbilical e ele quer fazer criolipólise em abdômen inferior, ou seja, abaixo do umbigo ou acima do umbigo, eu não posso fazer a criolipólise nele, porque é uma contraindicação absoluta, sob pena dele ter uma piora no quadro e ter até que sofrer uma cirurgia, uma intervenção de emergência por conta da hérnia, né, do estrangulamento da hérnia.
Bom, também pergunto se ele tem algum tipo de dermatite, de eczema, alguma questão de pele, alguma lesão inflamatória ou infecciosa de pele. Porque se tiver ativo, também não pode se submeter, tá? Câncer de pele ou lesão pré-maligna também tem que ser avaliado. Se o paciente já teve, qual a localização, quanto tempo faz, enfim. Um outro questionamento que a gente faz também é se esse paciente tem uma síndrome que se chama síndrome de Reynolds, que ele é... quem não é da área da saúde não sabe, então como é que eu explico para esse paciente? Você fica no inverno, tem dificuldades, principalmente no inverno, mas também no verão, algumas pessoas, com os dedos das mãos arroxeados, esbranquiçados. Você tem algum problema circulatório, então a gente questiona esse paciente, tá? Porque se ele tiver, ele também não pode se submeter à criolipólise. Problemas hormonais, hipohipertireoidismo, ovários policísticos, hiperandrogenismo, não são indicativos, contraindicações absolutas, mas também tem que ser avaliado, tá? Diabetes, né? Dependendo se essa pessoa está com uma diabetes descompensada, ela não pode, porque o diabético, quando ele sofre qualquer lesão na pele, ele tem uma dificuldade muito maior em cicatrizar, então é também uma contraindicação. Anticoagulantes, uso de anticoagulantes ou paciente que já teve uma trombose, né, tem problemas de trombofilia, também eles são contraindicados, tá? Porque a gente vai fazer um congelamento dessa região. Essa região vai ser tratada a menos 8 graus. Então, algum paciente que tem um problema circulatório, ele não pode se submeter a essa restrição maior ainda de circulação. Tem uma situação também de saúde que é a crioglobulinemia, que ele está muito vinculado a pacientes que têm doenças autoimunes, reumáticas, fator reumatoide positivo, que a gente também avalia, tá? Lúpus também é uma doença autoimune, também tem que ser avaliada. Artrite, né, já falei. Tem uma outra síndrome que tem um nome muito diferente, que se chama síndrome de Joubert. Esse paciente que é acometido por essa síndrome, ele tem uma redução uma redução de lágrima, de secreção vaginal. Ele é um paciente mais ressecado e ele também não pode se submeter à criolipólise, tá? Quem mais? Quem fez uma cirurgia recente nos últimos 6 meses, a gente avalia qual é o tipo de cirurgia que ele fez, né? Varizes está vinculado a processo, a pessoa que tem dificuldade circulatória, então tem que ser avaliado também se tem. Não varicose, aquelas fininhas, vermelhinhas, mas as varizes mesmo, calibrosas, enfim. Pessoas que têm algum tipo de anemia também tem que ser avaliados. Fala, minha paciente está perguntando aqui. Tava quente, agora tá bem gelado. Agora a gente chegou, vou mostrar pra vocês, só fazer uma interrupção aqui, ela disse que tá muito gelado. Que a gente chegou na temperatura de tratamento que a gente vai ficar a maior parte do tempo, ó. Que é menos 8 graus, bem ali no meio, ó. Não sei se vocês estão enxergando. Menos 8 graus. O que vai acontecer agora? Existem pacientes, ela vai ficar por mais 44 minutos de um lado e 47 do outro. Tem pacientes que mencionam sentir um pouco de ardência. O que eu, nesse momento, aquela ardência do frio, voltou. Aquela ardência do frio. O que vai acontecer? Esses pacientes, eles vão sentir por, em média, 3, depois que chegou no menos 8, que é a temperatura de tratamento, eles vão sentir
por 3 ou 5 minutos, eu sempre mando eles cronometrarem, no máximo 5, geralmente 3 minutos, eles vão sentir essa ardência e depois ela vai parar, tá? E quem sente essa ardência no resfriamento vai sentir também no aquecimento, mas é normal, não quer dizer que tá queimando ou que tem que interromper o tratamento, tá? Claro que se o paciente vai relatar uma dor absurda ou qualquer coisa assim, a gente vai interromper para ver o que está acontecendo. Mas nunca aconteceu e a gente tendo tranquilidade que a manta está bem colocada, que o aparelho está bem calibrado, isso não acontece. Bom, voltando então aos questionamentos de saúde que a gente faz para o paciente, se ele tem alguma alteração de sensibilidade, se ele já teve algum tumor, algum câncer, já fez tratamento, quanto tempo, onde foi. Se ele tem alguma ferida aberta, não pode, obviamente, ser aplicado a criolipólise em cima de nenhuma ferida aberta. Se ele tem uma alergia ou hipersensibilidade ao frio, ele também não vai poder se submeter ao procedimento. Se ele tem alguma doença neurológica, esclerose múltipla, neuralgia ou alguma coisa similar, tá? E pessoas com anemias também têm que ser avaliados. Essas são as perguntas de saúde que a gente faz, que são mais críticas, digamos assim. Que podem trazer uma contraindicação absoluta, impedindo esse paciente de realizar o tratamento com criolipólise. Quem não é da área da saúde, às vezes pode até ficar gestantes. A Anne Vidora que está perguntando. Não, gestantes não podem se submeter a tratamento de criolipólise. Eu sempre digo, claro que a gente tem muitas gestantes que são vaidosas, que querem estar bem, né, até o final da gestação, mas quando a gente está grávida, né, quando a gente está gestante, a gente tem que fazer coisas que são seguras, que já foram testadas, né? O que se pode fazer quando se está gestante? Drenagem linfática, inclusive é indicado, né, a partir do 2º trimestre de gestação. A gestante pode fazer limpeza de pele, desde que o local trabalhe com ativos que possam ser utilizados em gestante. Pode fazer uma massagem relaxante, né? A Tatiana está perguntando se dói a criolipólise. Bom, a paciente está dizendo que não. Não tá doendo. Não tá doendo. Gente. A criolipólise, Mas se tu quiser virar, ela pode... mostrar. Mostra aí com a mão. Tá doendo? Nada. Então assim, ela tá ali no celular. Então assim, gente, o que acontece? Se o paciente ele tem um certo grau de flacidez na pele, por exemplo, vocês notaram como que eu deixei a paciente está sentada. Por que ela está sentada, essa paciente? Porque sentada sobra mais pele em flancos, nas cartucheiras, né? Sobra mais pele do que deitada. Então vai doer menos porque a máquina tem que fazer menos força. Se for em abdômen, né? Tanto em cima do umbigo quanto abaixo do umbigo, como que eu deixo essa paciente? Eu elevo a cabeceira da maca, eu coloco 2 travesseiros de elevação na maca, para ela ficar inclinada, e aí embaixo do joelho eu ainda coloco um rolo, para que ela fique quase numa posição como se ela estivesse numa poltrona do papai. Por quê? Porque sobra pele na barriga quando a gente senta de uma maneira mais inclinadinha, do que se ela estivesse lá deitada, esticadinha. A máquina teria que fazer mais força, né? Então, a gente tem que entender e observar quando a gente vai colocar a manopla da criolipólise, o que a gente tem que observar? Como que é aquela pele? Para que lado aquela pele estica? Se aquela pele tem uma certa flacidez. Por exemplo, se é uma jovenzinha, nunca teve filho, nunca teve grandes alterações de peso,
que faz com que a gente tenha uma flacidez maior, né? Engordou, depois emagreceu, engordou de novo, isso faz com que a gente aumente a flacidez. Mas se é uma jovenzinha, bem daquelas mais socadinha, durinha, ela vai sentir na hora da sucção, né, um pouco mais do que uma paciente que tenha uma flacidez maior. Mas não é uma dor insuportável, é bem tranquilo, tá? Se lactantes podem fazer a criolipólise, olha, depende de que idade tem a criança, tá? Quando é uma criança até que ainda tá só mamando no peito e não se alimenta de fruta nem de comidinha ainda, não tem liberação do pediatra para alimentação, é abaixo de 6, 8 meses, aí depende, né, do pediatra, tem uns que é 4, tem outros que é 6, enfim, eu não libero para fazer, tá? Eu não libero para fazer a criolipólise na clínica. Agora, tem 1 ano e meio, ainda mama no peito, daí a gente libera para fazer, tá? Se pode fazer em qualquer parte do corpo, onde tem gordura localizada, desde que tenha, que faça uma prega essa gordura. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente, fiz uma avaliação, que ela queria fazer em culote. Ela tinha no culote gordura, mas ela não tinha flacidez no culote, eu não ia conseguir sugar e colocar a gordura dentro do potinho, que nem eu coloquei, né? Então, eu não tenho como fazer, porque se a prega é pequena, né, ela não vai ter um resultado efetivo, né, eficaz, que vá deixar essa paciente feliz, né? Então, a gente tem que pensar sempre no resultado final desse tratamento, porque ele tem que ser eficaz, né? Não basta ele ter um preço acessível, não basta ela ter saúde, não basta ela poder se submeter, mas tem que ser eficaz para aquele lugar. E para ele ser eficaz, eu dependo da prega que eu consegui fazer, né? De quanto de gordura eu consegui deixar dentro da manopla para poder ser resfriada, né? Então isso é fundamental, certo? A gente ainda tem mais 36 minutos com essa paciente. Quais as outras regiões que eu poderia fazer? Quais as outras regiões? Bom, a paciente está perguntando quais são as outras regiões que a gente aplica. Nós aplicamos vamos por partes, né, que nem o Jack, literalmente. Braços, né, em tríceps, aqui, a gente aplica. Abdômen superior e inferior. Gordurinha do sutiã, essa mais alta. Flancos, essa gordurinha mais de baixo, né, as cartucheiras, como se diz no interior. Interno de coxa, um lado e outro, obviamente, né. Em joelho, tem gente que tem um joelho mais gordinho, podemos aplicar também, tá? E uma opção também é na papada, tá? Mas depende do tamanho da papada. Papadas pequenas a gente não consegue fazer, tá? Então, olha a Claudinha, tá saindo do Covid. Saudades, melhoras, a gente tá torcendo que dê tudo certo, já deu. Vai fazer tudo. A Cláudia não tem gordura pra isso, gurias. Ela acha que ela tem, mas ela não tem, tá? E então, em todos esses lugares, a gente pode aplicar a criolipólise, que eu mencionei pra vocês. Então, assim, o que é importante, fazendo um resumo? Fazer uma avaliação, a gente não cobra avaliação aqui na clínica de nenhum atendimento, tá? Porque a avaliação é uma necessidade, tá? Não tem como a gente sair vendendo tratamento. É tratamento estético, não dá nada. Dá sim, né? Um tratamento estético mal aplicado, mal pensado, ele pode trazer consequências para esse paciente. Então,
Uma paciente, por exemplo, que chega reclamando de gordura localizada e tu vai ver, ela tem uma diástase, que é um afastamento dos músculos reto-abdominais pós-gestação. Não pode se submeter a uma criolipólise. Então, a profissional que vai fazer essa avaliação, ela tem que conhecer, né, de fisiologia, de anatomia, ela tem que saber o que ela está fazendo para que ela não dê uma mancada, não possa acabar prejudicando essa paciente. Então, na nossa clínica, a gente sempre diz assim, que o foco é saúde em primeiro lugar e a estética vem em segundo lugar. Por isso que gestantes a gente veta. Primeiro a saúde da mamãe e do bebê, né? Então, as coisas importantes é fazer uma avaliação. Por isso que a gente não cobra, porque a gente não quer que o paciente não venha porque vai gastar, se não puder fazer, gastou na avaliação. A gente não cobra nenhuma avaliação na clínica. Ter muito claro que apesar da baixa, acho que voltou, né? Tinha caído a conexão. Então, saber, ter clareza de que apesar, né, da estética estar bem avançada, dos aparelhos estarem bem avançados, um tratamento corporal, ele depende muito mais do comportamento do paciente, né, do cliente que vem aqui fazer o tratamento, do que do aparelho ou da qualificação ou dos produtos que vão ser utilizados nele. Por quê? A estética, ela ajuda e muito, mas o paciente ele tem que estar engajado. Não adianta fazer criolipólise e comer cachorro quente, né? Porque a gente vai estar trocando, eu vou estar eliminando uma gordura, mas eu vou estar substituindo esse adipócito por outro, né? E isso é uma coisa bem importante, tá? E fazer uma programação do que ela quer. Às vezes quer mais de uma região, né? Abdômen superior e inferior, flancos, interno de coxa, já são seis regiões. E a gente não faz mais que 4 regiões no mesmo dia, tá? Por quê? Porque eu acho que além de ser desgastante pelo tempo, para esse paciente, a gente tem que respeitar o organismo dele. Então, a gente faz uma limitação aí, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Ver se eu respondi o que tinham me perguntado. Pode falar como que compra por regiões dele. Vou ver Tá na promo, né? Vou ver aqui, acho que respondi tudo que me perguntaram, sim. Bom, a gente, como que compra, né? A gente compra por regiões. Cada manopla, né? Cada manoplinha é uma região. Então, abaixo do umbigo vai ser uma, acima do umbigo vai ser outra. Um braço vai ser uma região, outro braço vai ser outra região. Costas, lado direito de gordurinha do sutiã e lado esquerdo de gordurinha do sutiã. Uma região de um lado, outra região do outro, tá? Então é assim que a gente avalia as regiões de criolipólise, é assim que a gente vende as regiões de criolipólise, tá? Geralmente tu vai fazer, a não ser que tu faça abdômen inferior só, pra quem tem aquela pochetinha, né? Aí sim vai comprar uma região se não tem gordurinha acima do umbigo. Mas se não, geralmente são os dois hemilados, né? Lado direito e lado esquerdo. E a gente tá com uma promoção de criolipólise, né? De R$260 por R$189 a prazo. 187,50 à vista e R$199 a prazo, perdão. R$199 a prazo e R$187. Aqui não é facial. Olha, tá dando confusão aqui. Gente, é R$189, tá? É R$189, tá? A paciente foi me ajudar aqui e olhou o número errado, tá? Mas assim, é 260 por R$189 a prazo, tá? Bom, era isso.
Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de criolipólise, da anamnese, como faz, pode perguntar aqui pelo nosso Instagram, tá bem? Bom falar com vocês, tenham uma ótima tarde, um ótimo final de tarde, uma ótima noite. Beijo!